Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Aqui você é muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. A família Movidos por Missões está crescendo a cada dia que passa mais. E eu louvo a Deus por você. Se gosta de missões, já chega dando o seu like, compartilhando, se assim você gostar dessa mensagem ao término dela. Nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, com uma série imperdível. A série chama-se A Chamada. Nós estaremos falando de todos os desdobramentos que envolvem uma chamada missionária. Isso mesmo. Missão não é um sentimentalismo, não é um emocionalismo, missões não se faz de qualquer jeito. E, portanto, nós estaremos falando aí acuradamente sobre este tema. E hoje, a segunda mensagem está tão imperdível, tanto quanto a primeira. Nós estaremos falando sobre renúncia. Isso mesmo. E eu gostaria de compartilhar com você, logo na entrada, um versículo das Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 19, versículo 29. Assim diz a preciosa e poderosa palavra do nosso Deus. Está aqui em uma perícope que Jesus está advertindo aos seus discípulos quanto ao perigo das riquezas. Veja, não é ter riquezas, é o amor à riqueza, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo de número 19, versículo 29, assim: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Renúncia, deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos, deixar campos, são palavras do nosso mestre. Afinal, Jesus foi chamado 80 vezes de mestre no Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, missão envolve renúncia. Provavelmente esta palavra vai lhe seguir. Você será confrontado em algo que você terá que renunciar por causa da missão, por causa da obra, por causa da chamada que Deus tem para com a sua vida. Um dos fundadores, né, das Assembleias de Deus aqui no Brasil, Gunnar Wingren, teve a sua chamada de maneira espetacular, pentecostal. Um irmão chamado Adolfo Ullin foi tomado pelo Espírito Santo e falou o nome da nação, o nome do estado aonde esse servo de Deus viajaria de seu país de origem para o Brasil, Pará. E de fato, as Assembleias de Deus realizam um lindo trabalho que começou através da vida de seu servo. Mas este homem, este missionário Gunnar Wingren, a princípio tinha uma fé reformada. Só que ele foi batizado com o Espírito Santo e a sua fé trocou para uma fé com pressupostos, com elementos pentecostais. Ah, mas pastor, isso pode? Sim, pode. O que não pode é ficar a igreja trocando é pentecostal, é reformada, é pentecostal, é formada. Isso não pode, porque realmente a cabeça dos membros ficará confusa. Ou a fé é reformada, ou a fé é pentecostal. E isso de fato pode acontecer.
Então, meus queridos irmãos, este homem cheio do Espírito Santo já estava noivo, já estava com uma missão marcada ali, uma viagem marcada, e tudo se dissipou, inclusive o próprio noivado. Isso mesmo. Ele abriu mão da sua noiva por causa da missão. Abriu mão do seu relacionamento por causa da missão. Renunciou à sua futura esposa porque ela não quis acompanhá-lo nessa viagem missionária e nem tampouco aceitava que Gunavini fosse batizado com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu tenho um amigo também de um projeto que eu faço parte, chamado SOS Sertão, chamado Cleiton Brasil. Da mesma maneira, o Cleiton abandonou um relacionamento por conta da missão. Estamos falando de que mesmo, hein? De renúncia. Renúncia por causa da chamada. Deus vai lhe requerer algo. Jesus renunciou os céus, renunciou os seus pressupostos, ele simplesmente, irmãos, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, renunciou às nomenclaturas, se fez homem. Homem que teve fome, que teve sede, que teve dor, que teve sofrimento, que tudo que passou por amor a nós foi na carne. Renúncia para que se cumprisse a palavra de Deus, a obra que Deus tinha na vida dele, a sua chamada. Meus irmãos, Gladys Aylward, uma mulher aparentemente tão frágil, uma empregada doméstica, só que ela teve um chamamento lindo para a China. E Gladys Aylward juntou 6 meses de salário. Isso mesmo, meu irmão, 6 meses de salário, utilizando a mesma roupa. Comprou uma passagem de trem para a China, onde exerceu o seu chamamento e a sua vida acabou se tornando um filme de Hollywood. Então, o que Gladys Aylward teve que renunciar? O seu salário. Missão não se faz somente, irmãos, no campo, missão se faz ofertando, missão se faz orando. E coisa difícil, às vezes, é entender que se não há oferta, não há missão. William Carey, meus irmãos, partiu para a Índia. Uma viagem, meus irmãos, de aproximadamente 5 meses. Passou por tantas coisas. 2 de suas esposas morreram. 3 de seus filhos morreram. A editora onde ele traduzia as escrituras, meus irmãos, se incendiou. E ele conseguiu estabilizar a missão, conseguiu fundar a primeira universidade, conseguiu fundar a imprensa. Oh, meus irmãos, coisas grandes o pai das missões modernas, William Carey, realizou. Mas veja bem o que ele fazia com o salário dele, se não era uma renúncia. Carey ensinou línguas na universidade do governo por 30 anos. 30 anos de profissionalismo dedicado. Ele era um professor gentil, um amigo prestativo e um missionário amoroso. Por seu intermédio, vários estudantes conheceram e creram no Senhor Jesus como seu Salvador. Pelo seu ensino, William Carey recebia um ótimo salário, mas ele guardava somente uma pequena quantia para comprar coisas de que necessitava. Alegremente, ele dava o resto para ajudar pastores indianos, construções de igrejas e outros missionários pelo mundo afora.
Renúncia. Renúncia para que o plano de Deus se cumpra. E você? O que você está renunciando? Quanto vale uma alma para você? Missões, meu irmão, é extremamente impactante porque ela confronta a mim, ela confronta a você com o nosso egoísmo, o quanto nós queremos as coisas somente para a gente e para os nossos familiares. Você imagina se Deus retivesse Jesus Cristo nos céus? Fosse egoísta conosco? Todos nós não ganharíamos a vida eterna, sim ou não? Timóteo Ramos de Araújo era um militar, um autor do livro Como Ser um Missionário. Uma carreira militar promissora, uma herança, né? Porque um homem de Deus quis fundar uma livraria para ele e ele ficaria com essa herança. Ele recusou a herança e recusou a carreira militar para exercer o seu ministério, meu querido irmão, ali na Bolívia e na Espanha. E hoje é um pastor tremendamente usado por Deus. Renúncia. O que você, missionário, está disposto a renunciar? O que você, missionária, está disposto a renunciar para que a glória do Senhor se espalhe por sobre a terra? Não quer renunciar nada? Renúncia. Esta palavrinha, irmãos, mais cedo ou mais tarde, fará parte da vida do missionário. O missionário estará sujeito a intempéries, a sacrifícios, tanto quanto no passado. E quem diz, eis-me aqui, conforme a visão do profeta maior Isaías, no capítulo 6, para o Senhor, deve estar preparado também para dizer, eis aqui tudo o que tenho. Utiliza, Senhor, conforme o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, aonde o Senhor quer. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, a doutora Helen Roosevelt, uma médica, faculdade, mestrado, residência, altamente preparada para ganhar um salário promissor na sua vida, mas largou absolutamente tudo, os milhões que ela poderia ganhar, exercendo a sua profissão de doutora, e foi para o Congo. E lá fundou hospitais, e lá fundou maternidades, lá fundou postos médicos, e lá preparou paramédicos, e milhares de pessoas vieram a conhecer a Jesus Cristo por conta da doutora Helen Roosevelt, que renunciou à sua profissão para estar ali aos pés do Senhor e ser uma ferramenta utilizada por Ele nesta terra. Renúncia. Ô coisa difícil, ô palavrinha difícil, porque ninguém quer renunciar nada, não é verdade? Estava eu em uma missão na Bahia, e o Espírito Santo me impulsionou para ir na casa de um casal amado, servos de Deus. E terminando ali aquele aconselhamento, nós fomos para uma churrascaria que eles me convidaram para ir, e ali estava muitos cristãos reunidos. Era uma festa. Mas a churrascaria, meus irmãos, era uma churrascaria de ponta. E eu perguntei, quanto é aqui esse rodízio de carne? Meus irmãos, a churrascaria era algo estrondoso. E aí eu catuquei eles, eu perguntei, é o valor deste rodízio o mesmo valor que vocês doaram ao campo missionário ou a algum missionário? Meus irmãos, se estabeleceu um silêncio.
Porque muitas pessoas não sabem nem o que é o campo missionário, não sabem nem o que é uma missão, não realizam culto de missões na sua igreja. E, meus irmãos, 1% dos surdos são convertidos. Meus irmãos, sabe o que é isso? É a falta de renúncia. Renúncia financeira, renúncia da minha parte e da sua parte, porque eu creio que eu posso fazer muito mais do que eu já tenho feito. E certamente, meus irmãos, eles ficaram pensando nisso. A doutora Helen Roosevelt poderia ter aí ganhado milhões e milhões com o seu consultório, mas preferiu viajar de trem, de barco, a cavalo, para chegar a Bambi, um distrito ali do Congo, no qual, a princípio, começou o seu ministério. Renúncia. Jim Elliot, um homem altamente preparado, carismático, fez toda a sua parte teológica e missiológica com o grande doutor Russell Shedd, com uma fé reformada. E ali, meus irmãos, ele era cotado para ser um dos pastores de uma grande denominação nos Estados Unidos, e seus salários era muito promissor. A proposta foi muito promissora. Ele poderia ganhar dinheiro ali exercendo o seu pastoreio, porque afinal de contas o trabalhador é digno do seu salário. Mas Jim Elliot preferiu, irmãos, atender ao chamado e aquilo que o Espírito Santo estava falando ao coração dele. Qual era a chamada de Jim Elliot? Era a chamada para a tribo canibal dos Aucas. E ali, Jim Elliot e sua esposa Elizabeth Elliot deram início a essa chamada. Poderia ganhar dinheiro. Foi altamente criticado pelos obreiros, por pastores, pelas denominações, mas ele não se deixou levar. Ele simplesmente cumpriu ali nos poucos anos que viveu, ou deu início, porque sua esposa foi quem concluiu o chamamento de Jim, traduzindo a Bíblia para os Aucas. Renúncia. Renúncia. Eu me lembro que quando estava fazendo toda a minha parte teológica, acadêmica e também missiológica, quantos shoppings deixei de ir? Quantos cinemas deixei de ir com minha esposa? Justamente porque o foco era a minha preparação. Eu precisava me preparar. Então renunciei muitas coisas. No ano de 2021 que passou, meus irmãos, eu tive o privilégio de ir a lugares tão remotos de nossa nação, de passagem aérea, meus irmãos, aproximadamente R$9.000. Sabe para quê? Para dormir no chão, para ser agente do reino junto aos meus irmãos missionários no sertão dessa nação, atingindo aos lugares mais remotos, que tínhamos que caminhar de Pau de Arara a aproximadamente 2h30 para ser agente do reino, aonde chegávamos crianças amassando barro e pimenta para comer. Tribos indígenas inalcançadas que nem a internet se chegou lá ainda. Certamente, irmãos, eu poderia ter pego esses R$9.000 e ter ido curtir uma lua de mel com minha esposa, ou fazer tantas coisas, um programa em família, me hospedar no hotel, mas será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Certamente não. E por isso, eu renuncio tudo isso
para cumprir a chamada que Deus me comissionou. E, portanto, louvo a você que semeia na minha vida, que acredita no meu ministério, que acredita na chamada que Deus colocou na minha vida, disposto a renunciar. Eu lembro, meus irmãos, que eu fiz uma entrevista certa vez para um hotel 5 estrelas, um hotel renomado aqui no Rio de Janeiro, cidade onde resido. Passei nessa entrevista, fui aprovado. Eu e uma jovem russa. Meus irmãos, eu fui chamado a esse hotel para conversar com a gerente geral depois de ter tudo acertado. E o assunto foi mais ou menos assim. Era no dia 16 de fevereiro, tem aproximadamente uns 7 anos. Você volta para casa, porque nós aqui só admitimos ou dia 15 ou dia 1º de cada mês. Você volte para casa porque aqui nós fechamos a folha de pontos certo. Prepara toda a documentação, que assim que receber o chamado já venha com tudo para a carteira ser assinada. Só que esse telefonema nunca chegou. Meus irmãos, era um salário promissor, mas eu tinha um trabalho de rua, eu estava com uma turma dando aula de homilética e eu seria ali o auditor daquele hotel. E para ser auditor, eu não poderia mais realizar esse trabalho que ali abraçava os moradores de rua. Sabe o que aconteceu? Deus disse para mim, você vai renunciar a este trabalho. Eu estou fechando as portas e você vai ficar com este trabalho aqui que dará para o seu sustento. Você pensa que eu briguei com Deus por ganhar 4 vezes menos? A proposta era altíssima. Eu nunca tinha trabalhado no hotel de 5 estrelas, mas foi assim que Deus quis. Renúncia, meus irmãos, renúncia. Veja o que disse o grande teólogo Mia Palmer, uma referência na teologia. Abre aspas. O Senhor disse àqueles que queriam ser discípulos que contassem o custo. Não queria que as pessoas o seguissem por um impulso, para então deixá-lo quando o caminho se tornasse mais duro. Paulo, o grande apóstolo Paulo, autor de 3 viagens missionárias, um grande vulto no Novo Testamento, Paulo nos diz, depois de sua experiência na estrada de Damasco, calculou o custo, fez uma lista de seus privilégios e vantagens e declarou o resultado desses cálculos nas seguintes palavras. Abre aspas, apóstolo Paulo falando. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Renúncia. O que você tem renunciado para que o evangelho de fato chegue aos confins de toda a terra? Ei, você missionário! Ei, você missionária! Será que você quer comprar um celular mais atualizado? E as almas? E eu fecho essa meditação pegando uma grande frase do Dr. Russell Shedd. Abre aspas para o Dr. Russell Shedd. Há ministérios que impressionam a terra, mas não impressionam os céus. Fecha aspas. Porque Deus não vai querer saber quantas pessoas tem no seu coral maravilhoso com aquelas vozes divididas. Deus não vai querer saber qual é o tamanho da tela de projeção da sua igreja ou nem quantos membros você tem em sua igreja. Deus vai querer saber das almas. Cadê as almas? Mostra-me as tuas mãos. Eu quero ver as almas. Você está cumprindo o ID do Senhor?
O que você está disposto a renunciar, pastor? O que você está disposto a renunciar, pastora? O que você está disposto a renunciar para que o nome do Senhor Jesus seja propagado por toda a terra? A chamada envolve renúncia. Jesus experimentou renúncia. Eu experimentei a renúncia. Conte aí nos comentários o que você renunciou para que o nome de Jesus fosse propagado por toda a terra. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu ministério, abundantemente. Gostou? Compartilhe, dê o seu like, poste os seus comentários. E até a próxima mensagem dessa série imperdível, intitulada A Chamada. Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus.